Olá, gente boa. Quero dar-vos as boas-vindas a mais este podcast. O Dia do Pai foi ontem, mas também é todos os dias, e por isso mais uma razão para hoje estarmos a falar sobre este papel tão importante. Eu quero agradecer ao António por estar aqui comigo a falar sobre este tema. É muito bom falarmos com pais, não é? Porque os pais também fazem parte da equação da parentalidade, ou seja, é cada vez mais necessário a imagem do pai, o termo pai, estar mais presente por causa de uma série de coisas que nós vamos aqui falar hoje. António, antes de começarmos, eu gostava que te apresentasses, contasses assim brevemente quem é que tu és, o que é que tu fazes, tudo aquilo que nós podemos saber, só aquilo que nós podemos saber, para te conhecermos um bocadinho. Então, antes de mais, obrigado pelo convite e poder estar aqui a partilhar com todos a minha experiência. O meu nome é António Barbosa, tenho 44 anos, sou pai de dois filhos, do Miguel de 5 e da Diana de 2. Fizeram recentemente, anos em janeiro e fevereiro. E sou treinador, sou professor de Aikido e, e acho que isso ajuda-me bastante até na minha função enquanto pai. E pronto, tenho um horário enquanto pai, mais do que aquilo que eu faço, é como é que eu faço. Tenho um horário difícil de gerir, que não me permite estar presente quando eu quero, ou quando seria mais útil, se calhar, nas rotinas da família, mas tudo se gera e isso tem sido uma experiência muito interessante, muito importante. Aprender a gerir todas as dificuldades e a conseguir priorizar e estar presente nos momentos importantes dos miúdos. É preciso criatividade para ser pai também, não é? Muita criatividade Hum, para para muita. conciliar isso tudo. Eu acho que tu, no teu exercício, tens mesmo que usar essa criatividade. Olha, vamos aqui ao que interessa, vamos já começar com provocações. E eu tenho aqui uma pergunta para te colocar. Nós ouvimos dizer mãe é mãe, a mãe é que sabe, e às vezes dá uma sensação que nós, com estas frases, colocamos o papel do pai um bocadinho de fora. E aquilo que eu queria saber do teu lugar onde tu estás e da tua experiência, porque isto são tudo experiências subjetivas, não é? E aquilo que nós vivemos e aquilo que nós vemos viver, portanto, existem outras realidades. Como é que tu vês o pai hoje em dia? A figura do pai. Não é uma pergunta fácil. Ah, mas nós não estamos aqui para Não, perguntas fáceis, não é? claro, claro. Uh, Cada um tem o seu espaço. São extraordinariamente importantes os dois. Eventualmente, temos a tendência para considerar a mãe quase insubstituível, sobretudo nos primeiros meses de vida. Uh, mas há casos trágicos em que de facto isso não é possível e que se prova que de facto é substituível. E há pais, são muito poucos, mas que com alguma força, com alguma não, com muita força, conseguem ultrapassar essas dificuldades e cumprir esse papel e acompanhar a criança nesses momentos todos. Nenhum deles é insubstituível, mas são os dois extraordinariamente importantes. O papel do pai, eu acho que não se pode pôr as coisas assim, se são substituíveis, quem é o mais importante. O que eu acho é que o pai tem que ter um papel ativo, sobretudo na imagem que tem na parentalidade. O pai não se pode divorciar disto e achar que isto é uma questão de mulheres e que a mãe é que resolve. Eu acho que isso é uma herança que trazemos de, das famílias mais tradicionais de uma sociedade de um modelo patriarcal, e aí sim acho que o pai não se pode divorciar desse papel e tem que estar mais presente, tem que participar mais, seja nas tarefas em casa, seja. Porque de facto isto não é nenhuma ajuda que o pai está a dar extra, não é? É uma coisa que lhe compete a ele, a família é dos dois, a decisão é dos dois, os filhos são dos dois, deve ser tudo partilhado. Eu pelo menos entendo assim, em nossa casa é assim que vivemos as coisas, com os nossos filhos é assim. Portanto, agora há, eventualmente, nos dias que correm, modelos de famílias diferentes, e isso leva
não é a novos papéis, mas a novas formas de viver esse papel, mas eu sobre isso não posso falar. Deixa-me aqui fazer-te outra pergunta no seguimento daquilo que tu disseste. Tu disseste assim: nós temos que entender que temos que participar, porque o filho também é nosso, porque a família também é nossa e tudo mais, temos que participar. E depois, do outro lado, algumas vezes nós ouvimos as mulheres dizerem. Mas ele não participa, ele não quer participar. Então agora vou pôr aqui lenha na fogueira, tá? E vou dizer assim: será que há pais que efetivamente não querem participar, não lhes interessa, porque ainda têm muito essa cultura mais essa herança patriarcal, não é? Esse modelo patriarcal ainda o vivem muito? Ou será que a mulher também ainda tem essa herança muito enraizada nela e afasta o homem dizendo que este é o meu papel, eu é que sei fazer e, portanto, eu quero que tu participes, mas ao mesmo tempo tem que ser da maneira que eu quero. Isto é boca para barulho, ok? É provocação. Mas onde é que nós ficamos? E claramente, só aqui para te deixar à vontade, claramente eu não tenho uma resposta para isto, porque cada caso é um caso, mas é food for thought e a minha ideia aqui é mesmo provocar a reflexão e depois deste podcast, depois das pessoas ouvirem o podcast, poderem continuar a refletir. Gostava de te ouvir porque há muitas mulheres a falarem sobre o assunto, há poucos homens, pais, a trazerem a sua visão e é importante também aqui partilharmos, ouvirmos visões. Eu acho que há as duas coisas. Efetivamente, há pessoas que tiveram uma educação em que de facto não tinham que fazer nada em casa, ou porque a mãe fazia tudo, ou porque tiveram uma empregada, e se calhar a única vez a primeira vez que lavaram louça ou tiveram que lavar as próprias meias foi quando entraram para a faculdade e saíram de casa e foram viver sozinhos. Né? Portanto, acredito que em alguns casos seja mesmo difícil partilhar esse papel e que a mãe, a esposa, tenha que ter alguma dificuldade, tenha que enfrentar algumas dificuldades em chamá-lo a participar nos papéis, nas atividades domésticas, não é? Por outro lado, é verdade que muitos pais querem participar e não lhes dão um espaço, não é? Não lhes dão um espaço porque quer a casa arrumada de uma determinada maneira, porque quer as coisas assim, e o pai, quando faz, está mal feito. Há as duas. Eu não sofro disso, felizmente. Tenho iniciativa porque fui educado assim. Eu perdi a minha mãe muito cedo. E o meu pai, que era de uma geração anterior, meu pai podia ter sido novo, o meu pai nasceu em 1936. E o meu pai tinha uma maneira de estar um bocadinho distante nisso. Mas eu fui criado por mulheres. Fui criado não por uma tia, porque ela não vivia connosco. Eu fui criado com o meu pai, eu, o meu pai e a minha irmã, após a morte da minha mãe. Mas o meu modelo foi a minha tia, a irmã da minha mãe, que nunca se sobrepôs à minha mãe, porque era irmã dela e teve sempre um cuidado extremo de guardar a imagem dela. Nunca se sobrepôs ao meu pai, mas fez o papel dos dois. Foi, por exemplo, com a minha tia que eu discuti mais sexualidade em vez de com o meu pai. E isso deu-me uma perspectiva muito feminista, se quiseres pôr assim. Eu não gosto do termo nem de machista nem de feminista. Acho que isso é pôr as coisas em equipas e isso nunca acaba bem. Essas discussões nunca acabam bem. Mas sempre me foi dada uma visão muito feminista, se quiseres, e sempre me foi dado a ver o lado da mulher. E isto para mim foi natural. Eu participo em casa, sempre fiz as tarefas, eu cozinho, eu trato os meus filhos, eu lavo a roupa, lavo os quartos de banho, faço tudo o que tenho a fazer. Com a Mariana também, fazemos isso com naturalidade. Claro que há A muitas vezes em que a Mariana é a tua Mariana esposa, é preciso dizer, a é, Mariana é a tua claro, esposa. claro, sim. E ela às vezes chama-me a atenção de coisas que não gosta, como é que eu, sei lá, como é que eu dobro a roupa, ou que eu deixo, não ontem falámos desse exemplo, não é? Que eu deixo a chávena de café por lavar. Uh, mas lidamos bem com isso, acho que ela sabe como é que eu sou, lidamos bem com isso. O que não concordamos os dois, porque já discutimos isto, até pelo meu espanto, já lá vamos, já irei falar disso,
que nós não concordamos é quando o pai participa em qualquer coisa e vemos uma mãe a celebrar quase, a dizer, o João, ou não sei quem, o meu marido, hoje até cozinhou, ou até fez, e não sei o que, ele não fez mais que a obrigação dele. É quase como aos miúdos que tiraram boas notas e depois são, é celebrado isso, como se tivesse sido um favor que tivessem feito. Não fizeram favor nenhum, é o trabalho deles, é normal. Eu vivo nesta casa, eu faço tudo o que é para ser feito. Portanto, foi assim que sempre vi a vida em casal e o meu papel enquanto pai. De alguma forma, a leitura que eu posso fazer disso é quando nós celebramos aquilo que deveria ser o normal, não é? O comum, que é todos nós participarmos nas tarefas da vida doméstica e da vida familiar, quando um de nós celebra o facto do outro até ter cozinhado, voltamos voltamos a esse lugar arcaico onde a Sem mulher é dúvida. que, não é? Quando Sim. celebramos, ele até faz, ele até ajuda, inconscientemente nós estamos a dizer, uh, eu ainda mantenho este modelo. Eu, mulher, faço os trabalhos domésticos, ocupo-me da casa e por aí fora, o homem é o provedor, mas também reparem como ele é bonzinho e de vez em quando também celebra, também faz isto. Cada vez mais eu vejo imagens e tipo memes, que é o pai que vai passear com o filho, é que pai extremoso e querido, e a mãe é uma coisa, uma obrigação, não é? Estás a ver Eu aqueles vou mais, memes que eu estou eu a vou, eu falar? vou mais longe. Sim, Vai, eu vou vai. mais longe. Que para mim dá-me imenso jeito. Aconteceu-me com os meus dois filhos, mais com a Diana, por ser menina. Sei lá, eu ia ao supermercado com a faixa e com a Diana aqui à frente, não é? O supermercado para quando eu entro na caixa. É a menina que sorri porque acha invulgar um pai nas compras com a filha no marsúpio ou na faixa e acha fantástico e perguntou-me logo: mas quer que eu pegue nas compras? Quer que eu ponha no saquinho? Quer que eu ajude a levar ao carro? Não Fazem isso. acredito. Sim, sim. Sim, sim. A Mariana, a minha esposa, quando ia com o Miguel, como há, sei lá, muitas mães no supermercado que os filhos ao colo, já ninguém pergunta nada. É mais uma mãe. E quando tu queres usar a tua Isto é prioridade, as pessoas rebolam-te os olhos, mas se for o pai, se calhar com o bebê, não sei o que é, com certeza, vamos deixar passar. sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E isto Interessante. é estranho, não é? Muito. Observarmos isto, é muito estranho. Como se a mãe vai com os meninos para o parque, claro, toda a gente sorri para um bebê, não é? Mas ninguém acha piada. Mas como tu dizes e muito bem, se eu andar a tentar adormecer a minha filha no carrinho, aqui em baixo acontecia muito na altura do confinamento, porque ela era muito pequenina, no segundo confinamento, e não adormecia de maneira nenhuma, então eu ia fazer piscinas aqui à volta do prédio com ela no carrinho a ver se adormecia. E as pessoas olhavam para mim, tipo, pai, tão dedicado. E isto é absurdo, não é? Eu acho este lugar absolutamente absurdo. Sabes Eh, que nós celebramos agora recentemente o Dia da Mulher, não é? Que uhum. esse é um dia necessário porque existem uma série de desigualdades no papel enfim, imensas violações de direitos da mulher, e esse dia continua a ser muito necessário. E o ano passado eu escrevi um post, e já vais ver onde é que eu quero chegar, porque é que eu fui buscar, porque é que eu estou a ir buscar este post do ano passado. Eu falava porque é que a mulher tem um dos motivos que explica o facto da mulher ter pouca presença em lugares de poder é porque ao longo da história não se contou a história da mulher. Portanto, tu tens nos teus livros de história que aquilo que aprendeste na escola é que era o rei, um ditador, o presidente da República, portanto, tens a história do mundo relatada sempre com o masculino. E há uma invisibilidade muito grande das mulheres. E o meu post do ano passado eu coloco uma série de mulheres em destaque, mulheres de poder, com lugares de poder, que têm famílias, mas é necessário também nós trazermos, e daí a necessidade de cotas, não é? Portanto, não pode ser nestes lugares, nós não podemos ter só homens, tem que haver um sistema de cotas para termos também mulheres, para haver alguma visibilidade. Isto leva-me também aqui à questão do pai. Nós precisamos de mais.
publicidades com o pai a fazer coisas que normalmente são atribuídas à mãe, não é? O Lidl tem nesse ponto de vista, mistura muito bem os papéis, as fotografias, não é? Temos uma mulher a cortar madeira com uma serra, que normalmente atribuímos essa função a um homem, e temos um homem a mudar uma fralda a um bebê, que é uma função que normalmente, isto precisa de mudar, é atribuída à mãe. Então, aqui a minha pergunta é, se calhar está-nos a faltar mais, ou está a ser necessária mais visibilidade por parte do homem, vermos mais o homem, vermos mais o pai, para normalizarmos isso. Faz sentido? Faz, faz. O que eu acho que acontece com as publicidades, e vou-te já dar um exemplo, é que tornam toda a mensagem artificial, forçada. Temos que investir na educação dos nossos filhos para que isso modifique no futuro. Eu noto que na minha geração, e eu em algumas coisas ainda sou exceção, que os meus amigos e as amigas, sobretudo as amigas, que ficam espantadas com a forma como nós gerimos a casa e com a participação equitativa das tarefas e isso tudo. Mas se calhar nas gerações mais novas, na geração já abaixo da minha, já começa a ser mais natural. Onde é que eu acho que se torna artificial? Um bom exemplo é um filme de uma saga que eu gosto muito, do Star Wars, o The Force Awakens, que é o episódio 7, em que eles tentaram, para reconquistar uma quantidade de público. Portanto, o Star Wars nasce numa época em que eu era muito pequenino, saem as prequelas 20 e tal anos depois, e agora tentaram juntar, agradar a toda a gente a 3 ou 4 gerações seguidas. E então, como é preciso também, os tempos são outros e os ventos são outros, o que é que eles fizeram? Para que o filme fosse atual, meteram os clichês todos no mesmo filme. Então, o herói não pode ser um herói, tem que ser uma menina. A equipa que vai salvar a galáxia tem que ter um negro, um asiático e uma menina a comandar aquilo tudo. E depois, no desfecho do filme, em que está toda a gente a celebrar, tem que ter pelo menos um casal gay em background a celebrar também. Portanto, e isto é quase como enfiar os clichês todos à força para que as pessoas se habituem a isso. Isso se torna artificial. Nós temos que lidar com isso, sabemos, temos que perceber que a sociedade modificou e, e enquadrar todos esses clichês na nossa vida de forma natural, mas não assim. Eu lembro-me que há uns tempos, há uns 2 anos, li um livro sobre a felicidade eu penso que era na Dinamarca ou na Suécia. Estava a procurar aqui a ver se encontrava o livro na prateleira, mas não. E uma das coisas que fala é do papel do pai, em que a licença do pai é muito maior do que qualquer outro país e que é normal ser o pai a ficar mais tempo com a criança. Um nórdico vê uma publicidade destas, se calhar acha absurda, não é? Porque não há necessidade, porque é assim. O pai também tem que participar e é normal. Agora, eu acho que para isto ser normal e realmente ter um efeito, passa pela nossa educação, pelo papel de nós educarmos os nossos filhos para que isso Sim. vá modificando com o tempo. Eu continuo a achar que é necessário, ainda que sejam clichês, que é necessário cada vez mais ser visível para que as pessoas se habituem a ver. Seja numa novela à noite que as Claro que avós isso estão dá, a ver, isso acelera o é processo isso, é claramente e isso. faz Eu com que percebi chegue a a questão. mensagem, chegue a um ponto, a um público mais vasto, a mais gente, Sim, obviamente. há vezes, olha, aquele também é como aquele do ator. Pronto, as pessoas vão, por quanto mais aparecer, mais fácil é de aceitar. Claro, Nós claro. estranhamos e temos medo daquilo que não conhecemos. Agora, estavas aqui a falar sobre as licenças parentais, e é curioso que, se eu não me engano, e por acaso não foi uma coisa que eu fui verificar quando vim para aqui, porque não era suposto eu falar sobre isto, mas estou aqui a pensar. Portugal tem das políticas parentais mais importantes ao nível da Europa. Não estou a falar certamente dos países nórdicos, mas as políticas parentais, de parentalidade positiva, é mesmo assim o termo, que prevêem que, por exemplo, o pai fique o primeiro mês em casa após o nascimento da criança e possa ficar, por exemplo, o quinto mês ou trocar a licença com a mãe, Uhum. certo?
são políticas que em muitos outros países não existem. E a nossa licença parental, não é? A licença que ficamos em casa com os miúdos, é cada vez é maior do que em muitos outros países, nomeadamente, e eu espero não estar a dizer nenhum erro, mas a minha última consulta, nomeadamente em relação, por exemplo, à França. A França Uhum, tem um tempo muito limitado uhum, de licença parental. Portanto, estas políticas de parentalidade positiva que vêm da União Europeia, que são, agora falta-me o termo, são ajuda-me, transportadas? transportadas, Transpostas. caramba, transpostas para a lei nacional, obrigada, transpostas para a lei nacional, têm exatamente como grande objetivo envolver o pai. Não só dar qualidade de vida às famílias que precisam desse tempo, por exemplo, o tempo da adoção. É absolutamente necessário que os pais fiquem um tempo quando os filhos adotivos chegam à família. E estas políticas parentais também têm como objetivo trazerem a figura do homem para dentro da família e pô-lo, ajudá-lo a ser mais participativo. Uhum. Deixa-me te fazer esta pergunta também. Tu estás neste momento a frequentar a nossa certificação em parentalidade e educação positivas. E Uhum. és o único homem entre mulheres. Que impacto é que isto teve em ti? A que conclusões é que tu tens chegado? Já estamos aqui há algumas semanas a trabalhar todos os dias à noite, e isto é importante dizer-se porque nós podemos ser muito apaixonados pelo tema, e ficamos ali das 9 e pouco até à meia-noite a trabalhar. É uma entrega imensa, não há pausas. Fizemos uma vez uma pausa, não há pausas. És o único homem entre as mulheres. Acho que tens muita coisa para dizer. Eh, Ou podes ter, não sei se podes partilhar tudo ou não, mas vamos, estás à vontade. Sim, eu acho que tenho algumas coisas a dizer. Não sei se será muita coisa, mas eh, antes de mais, tenho a dizer que tem sido uma experiência fantástica. Recomendo a toda a gente fazer este curso, pais e mães. Ehm, Concordem ou não seja este o modelo de parentalidade que querem seguir ou não, acho que é um curso fantástico. Isto faz-me lembrar quando eu cheguei à adolescência e comecei a ter as minhas questões mais existenciais, até relacionadas com fé. Tive religião e moral, que depois acabou por ser substituída por outra disciplina no colégio. E o meu pai, que era ateu, disse-me: Pronto, então vais ter a disciplina de religião e moral, tens aqui um Corão. E deu-me um Alcorão para eu ler também. Queria que eu visse as várias perspectivas. E aqui acho que é a mesma coisa. Se uma pessoa, mesmo que tenha uma perspectiva diferente e que queira seguir um modelo de parentalidade diferente, não perde nada tendo a possibilidade de o fazer, de vir aqui. Acho que só tem a ganhar com isso. Depois, eu quando me meti nisto e já sabia que só ia ter mulheres na turma, o meu primeiro pensamento foi: onde é que tu foste meter António? Mas não foi isso que aconteceu. A experiência tem sido fantástica. Uh, Agora, o que é que eu acho? Uh, Acho que este curso precisa de muito mais homens e os homens precisam de mais deste curso. Primeiro, eu cheguei a partilhar isso com algumas colegas. Este curso, o facto de estar a trabalhar com tantas mulheres e em cenários diferentes, que têm realidades diferentes em casa, para mim foi espetacular e está a ser espetacular porque me permitiu pôr em perspectiva imensas coisas, reavaliar a relação que eu tenho com a minha esposa, compreendê-la de maneira diferente, ver como poderia ser se ela tivesse um cenário diferente. E isto fez-me respeitar muito mais a Mariana, respeitar mais as dificuldades que ela atravessa na minha ausência e, e faz-me querer crescer e evoluir como pai e como marido. Porque a parentalidade tem muito de marido também, não é só de pai. Para ser um bom pai, é para ser um bom marido também, às vezes, não sempre, mas às vezes acho que isso é sempre importante. Agora, é uma pena que num curso destes só estejam mulheres. Parece que os pais estão divorciados da parentalidade. Quer dizer, parece que os pais estão a pagar, a trabalhar para pagar contas e que as mães
são todas donas de casa, têm tempo livre e vão para ali. E não é assim, não é assim. Eu, pelo menos dos pais que, com quem eu já discuti temas de parentalidade e educação, eh, eu acho que são todos tão interessados e tão empenhados quanto eu. Não vejo nenhum que seja desinteressado. Não, não conheço, honestamente, não conheço nenhum que seja desinteressado, felizmente. E eu pergunto-me, até leem e tudo, leem, pesquisam na internet, discutem com as companheiras, com as esposas, estas questões. Eu pergunto-me, porquê é que não há mais ali? Têm vergonha? Sentem-se inibidos de entrarem numa sala só com mulheres? Acham que isto é um ambiente só de mulheres e que aquilo não é para eles? Sei lá, não sei se... Quantos preconceitos conseguimos encontrar aqui? Não faço ideia, não sei responder a isso, mas certamente muitos. Que grande insight, que grande insight. E te sentiste bem acolhido no meio de tantas mulheres? Muito bem acolhido, muito bem acolhido. Em nenhum momento senti alguma dificuldade de comunicação, nunca me senti excluído em nada, em nada. Nunca houve aquela coisa de sim, mas vocês os homens. Não, não, Nunca nunca senti aconteceu, isso. não é? Já aconteceu o contrário, de eu dar uma perspectiva a dizer, meninas, atenção, não percam a esperança, porque não é assim do nosso lado. Vocês às vezes acham que, e não é bem assim. E acho que nisso eu tento contribuir o máximo. É muito difícil, sendo apenas um. Um, e a perspectiva que elas vão ter será sempre enviesada, porque é só a minha. Mas sim, acho que o contrário já aconteceu, mais do que uma vez de eu dizer calma, não percam a esperança, nós não somos assim tão Sim, desligados. não tomem a parte pelo todo, não é? Sim, 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 sim. Ok. Grande insight esta certificação e de repente estás a olhar, não para os teus filhos, mas para ti e para a relação que tens com a Mariana e para o teu papel enquanto marido. Espetacular, espetacular. Porque de facto a parentalidade é sobre nós, não é sobre os adultos. Sim, sim. Sobre os adultos. Olha, última questão para barulho. Vamos lá. A minha última questão é a seguinte: ontem, domingo, celebrou-se o Dia do Pai. Portanto, dia 19 de março, aqui em Portugal é o Dia do Pai. E a minha questão é esta: ainda faz sentido nós celebrarmos o Dia do Pai, o Dia da Mãe, tendo em conta que há pais ausentes que não querem participar, há pais que não conseguem estar presentes nas festas que muitas escolas ainda fazem. No dia chamam às vezes dia da família, vamos lá para fazer uma atividade com os miúdos. Há famílias homossexuais, então a minha questão é há miúdos que são adotados também e por vezes só têm a mãe ou o pai, a figura, não é a figura da mãe e a figura do pai não sendo os pais biológicos, os pais adotivos. Faz sentido continuarmos a festejar o dia do pai e o dia da mãe? Honestamente, não Hum. sei. São muitas perguntas numa só e vai sempre haver alguém que toma um partido ou que toma o outro. Eu começaria assim. Não é por o pai estar lá ou não que ele deixa de existir. A minha mãe, quando faleceu, eu tinha 13 anos e eu nunca dei grande importância. Com o desaparecimento dela, lembro-me às vezes, quer dizer, sei sempre que é o aniversário dela, mas não marco aquele dia, não lhe dou, não fico particularmente triste porque era o aniversário dela, não me torno, até porque é no dia dos namorados. Não deixei de celebrar nunca o Dia dos Namorados por causa disso, sempre que se proporcionou. A minha irmã vê de maneira diferente. A mesma coisa com o dia da morte da minha mãe. Não fico particularmente triste nesse dia, a maior parte das vezes nem me lembro do dia, porque acho que não tenho que me agarrar a isso. A vida segue em frente, já foi há muito tempo. Uh, Na minha família, acho que faz sentido celebrar o dia do pai e o dia da mãe, porque existe um pai e existe uma mãe. Cada família deve decidir por si. Nas famílias em que sejam casais do mesmo sexo, se não quiserem celebrar dessa forma, a sociedade ainda não se organizou para arranjar o dia do progenitor.
Provavelmente será assim, ou arranjarão um termo qualquer alternativo, não é? Eu fiz mal a pergunta, António. Não é Desculpa, fiz mal a pergunta. Deixa-me só reformulá-la. Faz sentido nas escolas celebrarmos o dia do pai e o dia da mãe? Era isto que eu queria dizer. e eu continuo a dizer a mesma coisa. Ok. Porque repara, se calhar nas escolas têm que saber quem é que tem à frente. Têm que saber. É muito mal se numa escola não souberem quem são os encarregados de educação ou não conhecerem minimamente a família das crianças que lá estão. Terão que saber, até para não ferir suscetibilidades e que os miúdos convivam e aprendam com as diferenças. Se houver numa turma uma criança de um casal do mesmo sexo, a escola vai ter que ter alguns cuidados para que as outras crianças percebam essa diferença, dependendo das idades. Não sei, terão que se organizar de alguma forma. Compete à escola modificar o dia, o nome do dia? Terá que Mas ser há, assim. mas há escolas que já modificaram o dia da família. Pronto. Mas isso cada um terá que assumir a responsabilidade de tomar essa decisão, ou, eventualmente, no futuro, a sociedade irá adaptar-se e criar os dias que tiver que criar para corresponder a satisfazer todas as necessidades, né? Todas as variáveis. No nosso caso, sim, eu fui convidado para na terça-feira, amanhã, ir lanchar, ir plantar uma árvore à escola de Miguel, vou com todo o gosto. Acho que sim. No caso, sei lá, um pai que é ausente, né? Ou que não pode estar, repara, imagina um pai que Não tem por que deixar de celebrar, não é? trabalha a semana fora Ou trabalha no de, estrangeiro, ou ou trabalha no está estrangeiro. não deixa de ser pai. Aquela criança, se calhar, vai sentir-se mais triste na escola porque estão lá os outros. Imagina tu que há um evento em que os pais são chamados à escola. Aquela criança vai ficar muito triste porque é o único pai, estão lá os outros todos e o dela não pode, está fora. Epá, se calhar a escola organiza-se e faz uma call com o pai, olha que giro, fizemos aqui uma surpresa e tu vais falar com o teu pai que está na Alemanha ou na Holanda a trabalhar ou qualquer coisa assim do género. Se a criança perdeu o pai, por exemplo, prematuramente, porque não celebrar é uma forma da criança aprender a recordar o pai sem dor, mesmo naquele dia. Eu não fiz esse trabalho de luto, no outro dia falámos do luto, eu não fiz esse trabalho de luto. Um, Quer dizer, há muitas maneiras de ver o Food problema for e thought, não certamente é? Food há for muitas thought. maneiras de ver o problema, nunca teremos uma resposta perfeita para isto. A sociedade adapta-se e tenta responder da melhor forma possível. É isso mesmo, é isso mesmo. António, quero agradecer a tua presença, porque mais do que respostas definitivas, este é um grande debate que me parece que está a ir para um bom caminho, não é? A presença cada vez mais visível do pai, porque o deseja. Isto é que é o mais importante, é nós sabermos também que o pai deseja estar presente, tem muito prazer, ou pode ter muito prazer no seu papel, de pai, não é? Embora eu tenha mixed feelings em relação à celebração do Dia do Pai, justamente por os motivos todos que tu apresentaste, portanto, eu não sei, também não tenho uma resposta para isto, tenho mixed feelings, vejo pontos a favor e pontos contra. A verdade é que eu aproveitei o Dia do Pai, a celebração do Dia do Pai, para te trazer a este podcast e aproveitarmos o tema para falarmos sobre o pai. António, obrigada. Não sei se queres Obrigado, eu. deixar aqui mais alguma reflexão para quem nos está a ouvir. Antes de mais, agradecer a oportunidade e espero que esta participação esclareça, ajude a esclarecer os casais, as mães, em algumas dificuldades e que olhem para os maridos de maneira diferente e que se ponham outras questões, não é? E os pais que me ouçam, que ganhem coragem, que falem com as companheiras, com as esposas, com as namoradas e que participem, não tenham, não se deixem levar pelos preconceitos, que participem nestas iniciativas, nestas formações. Se puderem participar os dois, tanto melhor, que é maravilhoso, acho que têm todos a ganhar com isso, os filhos e os pais. Então, vou fechar este podcast. António, obrigada uma vez mais. Gente boa, se gostaste, já sabes, partilha, comenta e nós vemos daqui a 15 dias.